Olá pessoal, aqui é o Max novamente. A gente está hoje aqui para falar do top 5, isso mesmo, os 5 fundos imobiliários que mais pagaram dividendos no mês de julho. O mês de julho ficou para trás, agora já estamos iniciando agosto e vamos dar uma olhada para trás para a gente ver como que funcionou esse pagamento de dividendos. Nesse top 5, quais são os 5 fundos que mais pagaram dividendos nesse mês de julho. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, vai deixando aquele like pra gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Então, pessoal, já na tela do meu computador para falar dos 5 fundos que mais pagaram dividendo no mês de julho. Então você deve estar perguntando, Max, mas por que você quer falar desses 5 fundos que mais pagaram dividendo em julho? Agora já estamos em agosto, precisamos olhar para frente. Claro, para olhar para frente você precisa dar uma olhada para trás para ver realmente quais são os bons pagadores de dividendos, como que vem recorrente pagando esses dividendos. Lembrando que sempre que não vale a pena você simplesmente olhar um indicador. Aí a gente está falando do dividend yield, mas não vale a pena olhar apenas o indicador, precisa ver os relatórios do fundo, acompanhar todos os processos do fundo, ler um pouco sobre se esse fundo tem pagado dividendos altos, recorrente, e se vale a pena realmente o P sobre VP do fundo, vários outros detalhes que eu sempre digo aqui no canal para vocês dar uma olhada, e não simplesmente crescer o olho e simplesmente olhar para o dividendo e achar que esse dividendo é recorrente. Então, lembrando sempre aquela máxima do mercado brasileiro, né? Lucros passados não quer dizer que terão lucros, os mesmos lucros repetirão no futuro. Então, vale a pena você fazer simplesmente uma leitura do passado e tentar prever se vai ou não pagar bons dividendos no futuro. E para isso você precisa conhecer bastante o fundo, ler os relatórios e fazer com todos os detalhes e conhecer um pouco mais sobre isso. Então, vamos direto para o 5º lugar, o fundo que mais pagou dividendo, na 5ª posição, que mais pagou dividendo para os seus investidores. Vamos direto, sem mais delonga, para o 5º lugar do pódio aí, para vocês saberem qual foi esse fundo. Então, para você que não conhece o RPR11, o Urca Prime foi o fundo que mais pagou dividendos, está na lista aí do top 5. Em 5º lugar foi o Urca Prime Renda. Então o Urca Prime Renda, ele pagou um dividend yield mensal de 1,61% e o dividendo pago foi de R$ 1,85. Um bom dividendo para o seu investidor. Como você pode ver aqui na tela, ele está aí com o seu valor atual de R$ 108,55. Ele bateu nas últimas duas semanas a mínima de 103 e a máxima de 122. E o dividendo do fundo aí nos últimos 12 meses está muito gordo, muito bom, de 19,26%. Então, se você acompanhar aqui embaixo, você vai ver que tem pagado os bons dividendos recorrentes, mas comparando com o ano anterior, ele está pagando abaixo do que ele pagava no ano anterior. Então, é isso que você deve olhar, não só apenas os dividendos, mas olhar outros indicadores como o P sobre VP dele, que está um pouquinho acima de 1, e outros dados que você deve ler no relatório e acompanhar todo o processo do fundo. Então vamos para o 4º lugar. O 4º lugar, o fundo que está em 4º lugar, que pagou mais dividendo no mês de julho, é o fundo, vamos lá então, o RZAC, RZAK, é o Riza Akin. Este é um fundo também que pagou ótimo dividendo. Ele está em 4º lugar, maior pagador de rendimentos do mês de julho, e que estava na lista dos maiores dividendos do mês anterior. Do mês passado também ele compôs essa lista dos principais fundos que mais pagaram os dividendos. O fundo é um fundo de papel, assim como o 5º lugar, o RPR11, também é um fundo de papel. Ele então distribuiu aí um valor por cota de R$ 1,65 por cota, o que é equivalente ao seu dividend yield mensal de 1,71%. Isso mesmo, 1,71% foi esse
Foi esse então o retorno mensal do RZAK11. O seu dividend yield, como a gente pode ver aqui na tela, está nos últimos 12 meses foi de 14,84%. Um bom dividendo, e ele está custando hoje no mercado 98,58%. E aqui, de novo, para a gente olhar realmente a evolução do pagamento do dividendo, ele tem pagado então bem acima do que ele pagou no ano anterior, no ano de 2021, como vocês podem ver aqui claramente na tela. Então vamos logo para o terceiro lugar. Qual foi o fundo que mais pagou dividendo no top 3 agora? Em terceiro lugar, vamos olhar qual foi o fundo. O fundo foi o PORD 11, um dos conhecidos do mercado. Foi o terceiro lugar maior pagador de dividendos no mês de julho. Então o Polo Crédito Imobiliário, o PORD 11, é também um fundo de papel gerido aí pelo Polo Capital, distribuiu R$1,72 por cota, o equivalente aí a um retorno de 1,76%. Isso mesmo, um ótimo retorno para o seu investidor. E como vocês podem observar aí, esses três primeiros aqui simplesmente é de fundos de papéis que mais pagaram dividendos no mês de julho. Aqui, como vocês podem ver, o valor dele hoje no mercado, o mercado está fechado agora. Esse vídeo estou gravando na segunda de manhã, o mercado está fechado e ele está custando hoje R$ 98,60. O seu dividend yield nos últimos 12 meses está aí em 14,70%. Se a gente olhar os dividendos recorrentes, olha como vocês podem ver aqui no gráfico, ele tem pagado mais do que ele pagava no ano de 2021. Então tem crescido, os dividendos do fundo é crescente, como vocês podem observar tranquilamente aqui no gráfico, e também acompanhar aqui a evolução e o aumento do pagamento aí do PORD 11, que é um fundo de papel. Como vocês podem ver, os fundos de papéis estão liderando por causa da inflação, da alta do juro e vários outros fatores que realmente fazem com que os fundos de papéis sobressaiam em relação aos outros fundos. Em segundo lugar, vamos direto a descobrir qual foi o fundo que mais pagou dividendos no mês de julho. Em segundo lugar, qual foi então? É o TORD 11, isso mesmo, um queridinho do mercado. Se você não conhece o TORD 11, você está fora do mercado. O TORD 11 sempre foi um queridinho do mercado, sempre teve no top aí, mas nos últimos anos, na verdade no último um ano e meio, o TORD vem deixando a desejar, a cota caiu muito e ele também baixou os seus dividendos. Mas agora no mês de julho ele voltou aí no top 5 dos pagadores de dividendos. Isso mesmo, o TORD sempre foi um queridinho, sempre pagou bons dividendos. Então o TORD, o dividend yield mensal do TORD nesse mês de julho ficou de 1,94%. Exatamente, pagou um gordo dividendo e quase foi lá no topo, quase chegou a 2%. Então por isso ele está no segundo lugar entre os fundos imobiliários que mais distribuíram dividendos. Pagou aí então 0,17 centavos de rendimento para o seu investidor e depois ainda pagou um plus de 0,06 centavos também para os seus investidores. Então o TORD está, quem sabe, voltando aos patamares de antes aí para dar alegria para os seus investidores. Aqui o valor atual de cota hoje está R$ 8,67. O seu dividend yield, apesar de todo esse processo aí de não pagar bem nos últimos meses, o TORD ainda está com dividend yield nos últimos 12 meses de 14,38%, o que é um ótimo dividend yield para o TORD. E outra coisa importante é que ele está com P sobre VP bem abaixo de 1. Então vale a pena você acompanhar esse fundo, ler alguns relatórios, saber que também é um fundo de papel que tem os seus riscos e que pode trazer bons resultados, mas também pode vir a trazer algumas desagradáveis surpresas para o seu investidor. Aqui, como vocês podem ver, olha só o salto que ele deu então aqui em julho.
E aí, como vocês podem ver, nos meses anteriores ele pagava aí 8 centavos, 8 centavos, 6 centavos, e agora voltou aí, pagou um gordo dividendo, e a expectativa é que ele tenta voltar aos seus patamares de antes para pagar bons dividendos para os seus investidores. Então vamos direto para o primeiro lugar, o que conseguiu o ranking número 1 dos fundos imobiliários que mais pagou dividendo no mês de julho. Vocês vão ter uma surpresa. Os quatro falados anteriores eram um fundo de papéis, e agora surpresa para vocês que não é um fundo de papel, é um fundo de galpões logístico que superou todas as expectativas. Isso mesmo, com certeza você já sabe qual é, porque foi muito falado nesse último mês. Realmente foi um grande fundo que pagou um bom dividendo para os seus investidores, é o HGLG11. O HG Logística, para quem conhece, o HGLG é um dos grandes fundos de logística, creio que é o maior fundo de logística hoje no mercado brasileiro, e ele pagou um gordo dividendo, mas lembrando que esse dividendo não é recorrente, não é isso que ele paga sempre. Ele vendeu alguns ativos aí, alguma coisa, e pagou um gordo dividendo de R$ 3,30 para o seu investidor. O fundo está muito bem, comprando outros galpões logísticos, e está investindo muito bem. Então, o dividend yield mensal do HGLG bateu 2,01% nesse mês de julho, porque ele pagou esse gordo dividendo para os seus investidores. Então, por isso, não vale a pena você crescer o olho apenas nos dividendos ou no dividend yield do fundo, porque é exatamente isso que acontece. Aparece na mídia que o fundo pagou um gordo dividendo, mas você não analisa, simplesmente compra porque você ouviu falar que o fundo pagou esse gordo dividendo e acaba depois se prejudicando se você não acompanha realmente o fundo no seu processo e também lê os relatórios do fundo. Aqui na tela você pode ver que o valor hoje do fundo está custando 168,64, e ele está com o seu dividend yield bem abaixo dos anteriores aí, está com 9,52% nos últimos 12 meses. Mas sempre foi um fundo querido também do mercado, mas sempre teve muito caro este fundo. Como vocês podem ver, o P sobre VP dele está muito alto, está 1,15, bem acima de 1. E isso às vezes afasta o investidor, mas quem sabe o investidor acredita que o fundo está bem avaliado pelo mercado e acaba comprando esse fundo. Então aqui, como vocês podem ver, ele pagou esse bom dividendo aqui em julho, e agora então o dividendo de julho para agosto, que vai ser pago em agosto, ele já caiu aqui para 1,10. Aqui, como você pode ver, ele já realmente regrediu o seu dividendo para base normal aqui de R$ 1,10 por cota, que vai ser pago agora em agosto. Então, exatamente para você ficar de olho nesses tipos de fundos que pagam gordos dividendos para atrair cotista, e às vezes você vai nessa onda e depois você se arrepende. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria deixar para vocês, esses 5 tops fundos que pagaram mais dividendos para vocês, para que vocês saibam realmente que se vale a pena ou não investir nesse fundo. O primeiro lugar, então, aí repassando novamente, o HGLG11, o segundo lugar, o TORD11, e terceiro lugar, o PORD11, o quarto lugar, o RZAC11, e o quinto lugar, o RPR11. Então são esses 5 fundos que mais pagaram dividendos no mês de julho. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, vai deixando aquele like pra gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações, e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!